Vamos lá. Zé, continuamos com a nossa história do médium Arigó. Como estávamos falando, o caso do médium se arrastava lentamente pelos trâmites da justiça. Em parte, essa demora acontecia devido à morosidade da própria justiça, mas em parte ela se dava devido às dificuldades em documentar as novas provas de que o médium havia voltado aos seus atendimentos, apesar do seu trabalho ser feito diante dos olhos da polícia. Havia ainda a resistência das pessoas que eram beneficiadas pelo tratamento do médium, que se negavam a cooperar com as investigações. O novo processo do médium foi aberto em setembro de 1961 e os cientistas norte-americanos deixaram Congonhas em agosto de 1963. O sucesso da cirurgia do cientista, o Dr. Puharich, noticiado em grande parte dos jornais do país, foi o que prejudicou Arigó outra vez, dando o impulso necessário para que o processo contra ele continuasse. Acontece que o juiz Soares e o promotor do caso receberam aquelas manchetes como duras críticas depois daquela cirurgia. Cirurgia executada bem diante do nariz dos investigadores e estampada em tantos jornais. O resultado é que pouco tempo depois daquelas publicações, o caso avançou. Juntou-se ao juiz Soares um outro juiz, também dominado pela mesma animosidade dele, que era o juiz Márcio Aristeu de Barros. E este conduziu o novo interrogatório do médium. Quem seguia a mesma linha dos juízes também era o novo promotor, Marcelo de Paula. Arigó continuava afirmando que não tinha nenhum ressentimento contra aqueles que testemunharam contra ele. No novo depoimento, admitiu, sem qualquer intimação, que havia realizado a cirurgia no braço do cientista e que havia ajudado na recuperação da visão do filho do cantor Roberto Carlos. Duas manchetes que estamparam amplamente os jornais do país. O médium resistia em dizer que quem operava aqueles fenômenos não era ele, mas sim o Dr. Fritz, e por isso ele julgava não ter cometido crime algum, já que não tinha consciência alguma, nem mesmo a lembrança da realização dos procedimentos. Mas, se o tribunal interpretasse como crime, ele nada poderia fazer, pois estava com a consciência limpa.
Os jornais terem feito o juiz e o promotor do caso passarem por bobos os deixou muito ressentidos e com o orgulho ferido. E eles se sentiram ainda mais irritados diante da admissão pelo médium do crime e da culpa de forma tão pacífica. Apesar de parecer engraçada, a ideia da defesa de transferir a responsabilidade dos atos do médium para o médico alemão morto em 1918, o juiz e o promotor não acharam graça alguma naquela história. O caso prosseguiu durante todo o ano de 1963 até outubro de 1964. Enquanto isso, o médium continuava a desenvolver suas atividades. Tinha reduzido o número de cirurgias, mas não havia deixado de fazê-las. E foi nessa época que o tribunal julgou ter provas suficientes que o incriminasse, só que agora de bruxaria e feitiçaria. E com isso poderia ser aplicado a ele uma pena mais severa do que aquela que seria aplicada pela prática ilegal da medicina. E assim alegou o promotor Marcelo de Paula, que Arigó, praticante de bruxaria e feitiçaria, representava um perigo para a sociedade. Arigó era um criminoso e o fato de nunca ter prejudicado nenhum dos seus pacientes ou de nunca ter aceitado dinheiro em troca do seu trabalho não era importante. Crime é crime. Tanto a defesa quanto a acusação se esforçavam em conduzir aquele caso dentro da realidade política, mas era muito difícil classificar e qualificar aquele fenômeno. Foi em 20 de novembro de 1964 que o juiz Márcio de Barros condenou o médium a 16 meses de prisão pela prática de feitiçaria. Saindo do tribunal de Conselheiro Lafayette, Arigó recebeu permissão apenas para ir em casa se despedir dos filhos antes de iniciar a sua pena. Em casa, Arigó falou aos filhos sobre o seu amor por eles e os abraçou, se despedindo. A esposa se esforçava para não chorar diante das crianças. Após o jantar, Arigó colocou os filhos na cama e desceu ao andar de baixo, onde ele e a esposa aguardaram até a chegada da viatura de polícia. E assim terminamos nossa viagem e mais uma parte da história do médium. Em breve veremos qual foi o destino de nosso médium Zé Arigó. Beijo do velho do ETS.